Olá! No vídeo de hoje eu vou falar com você que saber quais são os fatores da ansiedade que você precisa controlar é tão importante como saber como controlar os sintomas da ansiedade. Bem-vindo ao canal, eu sou o professor e psicólogo Paulo Antônio Almeida e aqui é um espaço para você se livrar da ansiedade e ter mais qualidade de vida e da depressão também. Você sabe que seus comentários são muito importantes e aí você pode comentar aqui a sua dúvida, esclarecer suas necessidades para a gente poder se aproximar cada vez mais. Se você ainda não assinou meu canal, por favor, assine aqui, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas e as lives acontecem terças, quintas e sábados às 19 horas. E ainda a gente tem a novidade, você pode ser membro do canal. Sendo membro do canal, nível 1, 2 ou 3, você escolhe aquilo que é melhor para você. Você pode ter os seus emojis, comentários com emojis destacados, você pode ter lives mensais exclusivas para você. Tudo isso para você se livrar de vez da ansiedade. Bem-vindo ao canal. É muito importante a gente definir que existem aí duas fases distintas da ansiedade. Uma delas é a causa, quer dizer, que a causa basicamente é o comportamento apreensivo, a sua preocupação em excesso, os seus medos. E nós temos aqui vários vídeos do canal falando sobre os medos, sobre essas preocupações excessivas, sobre esse comportamento, sobre esses hábitos. E lembrar que a ansiedade, ela é um hábito que você foi adquirindo ao longo da sua vida. Você não tem nenhum problema orgânico, você não tem nenhum problema mental, não tem nenhum problema cerebral, você não herdou nada disso genético, é um comportamento que você foi desenvolvendo. E aí você aprendeu essa ansiedade e agora você pode desaprender ou criar novos hábitos, novas atitudes, novos comportamentos, nova forma de pensar, e isso vai fazer com que você fique mais saudável e se livre da ansiedade. E outro fator são os efeitos, que é a resposta ao estresse, às suas mudanças fisiológicas, psicológicas e emocionais, que são os sintomas. Então, as causas por um lado e os sintomas de outro. E como você sabe aqui no canal, nós temos vários vídeos falando de sintomas e como eles são tão incômodos, né, queridos? Como eles são desconfortáveis, as dores abdominais, as dores no peito, taquicardia, falta de ar, tontura, desmaio. Você sabe que são aí mais de 200 sintomas que assustam todo mundo e trazem muita preocupação. E as pessoas sempre duvidam ou demoram a acreditar que o que elas sentem é tão forte e que não é possível que seja só ansiedade, não é isso? Mas a gente tem cada vez mais esclarecido para você que a ansiedade causa todos esses sintomas com certeza. A causa principal da ansiedade, esse comportamento que é o pensar, o agir, e aí o sentimento e a sensação, né? Assim, eles estão juntos aí nesse processo. Os efeitos da ansiedade, que é essa resposta ao estresse, elas são mais poderosas do que o corpo pode produzir. Então essas mudanças fisiológicas, psicológicas, emocionais causam todos os tipos de sentimentos, de sensações associadas à ansiedade. Você sabe que não é fácil, né, querida? A gente luta bastante aí para poder você se livrar disso. E como eu falo, o tratamento da ansiedade ele é demorado, pode colocar aí 6 meses no mínimo, e se você tem uma ansiedade moderada, 1 ano e meio, e se ela é grave, 2 anos, 2 anos e meio, né? E claro que a gente tem que saber que cada pessoa reage de um jeito, mas pelo menos você pensar que é um tratamento gradativo, passo a passo, com paciência, com tolerância, para você se livrar disso, mas demora um pouquinho. A causa da ansiedade, ela basicamente, ela não vai ter muita sensação e sentimento. Os efeitos da ansiedade, eles vão causar todos esses sentimentos, essas sensações, né? Se você quiser eliminar os sentimentos e sensações associados à ansiedade, os efeitos, né, que eles são, a gente precisa de controlar a causa da ansiedade. E a causa da ansiedade é o comportamento apreensivo. E quando você elimina a causa da ansiedade, você vai eliminar a ansiedade e os efeitos, os sintomas de resposta ao estresse, incluindo todos esses sentimentos, essas sensações também da ansiedade que são tão ruins. A gente elimina a causa da ansiedade quando a gente controla, né, limita, desliga, restringe, previne, evita o nosso comportamento apreensivo. Então, como você pode ver, a solução para eliminar os sentimentos, sensações e sintomas da ansiedade é simples. Pare a causa e você vai parar os efeitos. Então, teoricamente, é fácil de entender. Na prática, que não, né, querido? A gente sabe que muitas pessoas sofrem muito, todos os assinantes aqui do canal reportam isso, clientes, alunos,
e como que isso é um passo a passo. Por isso a psicoterapia é tão importante, porque ela tem ferramentas, metodologias, para te ajudar a liberar cada vez mais desses sintomas. E aí você pode mandar um e-mail para mim, psicólogopauloalmeida@gmail.com, e com certeza a gente pode se aproximar, marcar uma sessão individual online com você para entender mais a sua necessidade. Agora, embora a solução para a ansiedade e os sentimentos, sensações seja simples, como eu falei, muitas pessoas lutam porque estão tentando conter muitas vezes o aspecto errado da ansiedade. É por isso que saber o que conter é tão importante como saber como conter, como controlar, né? Por isso que a gente está fazendo esse vídeo aqui para você. E é sempre importante eu reforçar para vocês esse conceito da hiperestimulação de resposta ao estresse. E aí que eu sempre já falei em outros vídeos, mas eu sempre gosto de reforçar, porque muitas vezes as pessoas não entendem. Então essa hiperestimulação tem 3 elementos aí: sentimentos, sensações e sintomas da ansiedade. Então a gente comporta de uma forma apreensiva, cria um estado de ansiedade. A ansiedade vai fazer o quê? Com que o seu corpo produza uma resposta ao estresse, que vai provocar todos os sentimentos e sensações associados à ansiedade. Então, essa preocupação, ela vai começar, seu corpo pensa: meu Deus, eu estou sob perigo, sob ataque, eu tenho que acionar os órgãos para eles trabalharem, lutarem ou fugirem. E esse desencadear das respostas frequentes ou dramáticas ao estresse pode fazer com que o seu corpo ele vai se tornar hiperestimulado, ele vai ficar o tempo todo aí achando que ele está em perigo, lutando contra um problema que você está criando na sua cabeça. É claro que existe o problema, lógico, a pandemia é um exemplo, um conflito ou um problema no trânsito, um acidente, mas a questão é como eu lido com isso. Se eu alimento muitas preocupações, se eu alimento as ruminações, isso faz com que meu corpo fique demasiadamente estressado, hiperestimulado. E um corpo que se torna hiperestimulado, ele pode exibir todos os sintomas de estresse, sentimentos, sensações fisiológicas, psicológicas, emocionais, associadas a essa resposta ativa ao estresse, que são chamados aí todas essas sensações da ansiedade. E essas sensações vão terminar à medida que a resposta ativa ao estresse do seu corpo termina. E aí, durante a fase de recuperação da resposta ao estresse, seu corpo vai se recuperando, esses sintomas e sensações vão continuando, mas cada vez menos, ondas que de aparecer e desaparecer, e cada vez você vai ver eles sumindo até você eliminá-los completamente. Então a boa notícia é que sim, você pode ficar livre da ansiedade com certeza. Agora, precisa de ter paciência, calma, tolerância, praticar os exercícios aqui do canal, as meditações guiadas, a psicoterapia e, se precisar, tomar medicação durante aí pelo menos 6 meses até você ter esses processos bem consolidados de cura e de tratamento da ansiedade. Não é de um dia para o outro, não é milagroso, mas é possível você ficar livre disso cada vez mais. E as pessoas que muitas vezes ficam anos, 5, 10, 15, 20 anos sofrendo com sintomas da ansiedade, provavelmente não aplicaram os exercícios, as psicoterapias e medicações com diligência, ou seja, todo dia fazendo ali um pouquinho para você se libertar disso cada vez mais. Para eliminar as sensações, sintomas da ansiedade, a gente precisa controlar, conter a causa, que são os comportamentos apreensivos, as preocupações excessivas, os medos. E depois você vai dar o tempo ao seu corpo para se desligar e recuperar de uma resposta ativa ao estresse. E é esse o processo, né? Agora, ele exige atenção, calma, várias técnicas, vários procedimentos para isso acontecer no longo prazo. Para eliminar os sintomas da ansiedade, a gente precisa eliminar o estado de estresse excessivo do corpo. Então a gente pode fazer isso controlando o comportamento apreensivo, reduzindo e eliminando o estresse e dando ao corpo tempo suficiente para se recuperar. Mais uma vez, é isso que a gente precisa fazer principalmente. Em ambos os casos, eliminar as sensações e os sintomas da ansiedade parece simples, né? Agora, cumprir isso é preciso, fundamentalmente, o número 1, eliminar as causas e eliminar as sensações. E aí você vai estar livre da ansiedade garantido. Mas como que eu falei com você, isso é um processo que, para entender teoricamente é fácil, mas na prática ele demanda bastante tempo, aplicação e acompanhamento. E por que ele é um processo lento? Porque o processo de recuperação da hiperestimulação, na maioria das vezes, é um processo demorado. O seu corpo está cheio de hormônios do estresse, adrenalina e cortisol principalmente, que estão na corrente sanguínea e girando aí, espalhando no seu corpo todo.
e eles não saem rapidamente. Então, uma vez que você instalou esse processo da hiperestimulação da ansiedade, você precisa de mais tempo gradativo para você se livrar dele, e isso é pouco a pouco. Mas quando a gente consegue eliminar as sensações e sintomas da ansiedade, você vai reconhecer que você pode controlar esses sintomas sempre que você quiser, porque as causas estão justamente nesse hábito de preocupação excessiva, esse hábito de pensar no futuro muito preso ao que vai acontecer com você, do medo que pode acontecer, ou no passado também. Compreendendo isso e mudando, você sabe que esse controle você pode ter sempre que você quiser, sempre que você escolher, e aí não tem razão para você temer sintomas da ansiedade, uma vez que você sabe que você pode controlar. Isso que é bacana, né? Você pode controlar completamente esse seu comportamento ansioso, essa sua preocupação, esse hábito seu, porque você sabe que ele é a única causa que gera os sintomas da ansiedade. E aí, aprendendo isso, você lá na frente vai estar livre cada vez mais. Bom, agora, se isso acontece, né, se cientificamente é comprovado, e isso é verdade, por que tantas pessoas lutam com a recuperação da ansiedade, com as causas da ansiedade? O que acontece? Há uma série de razões. Uma dessas razões é porque muitas pessoas ansiosas se deparam com problemas quando tentam conter ou controlar o aspecto errado da ansiedade. Conter a causa da ansiedade, controlar a causa do que é o comportamento apreensivo, vai produzir resultados, enquanto que tentar conter os efeitos da ansiedade. Então, repetindo, as pessoas lutam contra a ansiedade porque elas tentam conter, controlar o sintoma, né? Elas tentam controlar os efeitos da ansiedade. E aí entra onde os medicamentos entram. Eles vão reduzir um pouco os sintomas, mas eles não vão tratar a causa da ansiedade, que é o que eu sempre falo aqui, né? Então, os chás, a alimentação saudável, os suplementos, as vitaminas, os fitoterápicos e medicamentos também alopatas, eles vão diminuir o sintoma. Eles vão minimizar um pouco as sensações corporais, mas você precisa entender e tratar as causas, que é o comportamento apreensivo, a preocupação, os seus medos. Por que você tem esses medos diante da ansiedade que causa ansiedade? Então, uma vez que a resposta ao estresse segregou hormônios do estresse na corrente sanguínea, elas vão produzir os efeitos pretendidos. E elas vão fazer enquanto os hormônios do estresse estiverem ativos. Nenhuma quantidade de hormônio de estresse vai impedir a ocorrência dos efeitos. Mas a contenção dos comportamentos ansiosos, depois que acontece, pode impedir respostas adicionais ao estresse e aos seus efeitos. Então, uma vez que os hormônios do estresse estão na corrente sanguínea, eles vão provocar todos esses sintomas, todos esses efeitos que a gente fala aqui, pretendido até que o corpo utilize tudo e expulse. Até lá, os hormônios de estresse vão continuar provocando os efeitos e as sensações e sentimentos associados a esses efeitos, independente de quanto a gente tenta conter como esses efeitos se sentem. Quanto mais você tenta conter os sintomas da ansiedade, eles vão continuar, porque você está indo no lado errado. Você precisa trabalhar, controlar, conter as causas, que é o comportamento ansioso. E essas causas, lembra, o nosso pensamento vai lá na amígdala, no centro do cérebro, e começa a falar para o hipocampo, hipotálamo, produz hormônios aí, porque ele está em perigo. E aí os hormônios continuam produzindo porque o seu pensamento, a sua preocupação, a sua emoção de medo, a sua apreensão e, claro, os eventos do mundo estão trazendo para você essa informação. E aí você continua produzindo os hormônios e os hormônios continuam provocando o sintoma da ansiedade. E aí você pode tomar uma medicação, um chá, um suplemento e de repente aquela dor no peito diminui. Aí você acha, nossa, estou curando, né? Estou me libertando da ansiedade. E não é isso. Você está aliviando os sintomas, mas você não está tratando a causa, então eles vão continuar. Isso pode sumir um pouquinho, depois desaparece lá na frente. Então, por exemplo, se você tiver experimentado uma resposta ao estresse, seu coração começar a acelerar muito, não é terrível? Você não vai poder conter o seu ritmo cardíaco para que ele pare de acelerar. Ele vai correr enquanto os hormônios de estresse estiverem ativos. Mais uma vez, sim, você pode conter a sua reação ao coração disparado, o que pode parar a resposta adicional ao estresse, mas não pode controlar diretamente o seu coração disparado, por mais que você tente, né? Então, o seu coração está acelerado, não adianta você tentar, eu quero parar meu coração, vou parar, preciso parar. Quanto mais você faz isso, mais ele aumenta, porque a sua preocupação está aumentando, o seu medo está aumentando, você acha, eu vou morrer, vou ter um ataque de infarto, e aí os hormônios continuam atuando, o coração continua acelerado.
você pode controlar o quê? São os pensamentos, o seu medo, a sua preocupação. Né? Por isso que é respirar, relaxar, meditar, fazer a psicoterapia para você cada vez mais estar mais tranquilo consigo mesmo. Você pode mandar um e-mail para mim, psicólogopauloalmeida@gmail.com, para a gente bater um papo e saber como que você pode fazer isso mais especificamente. E o seu coração, então, ele vai continuar acelerado enquanto os hormônios do estresse estiverem ativos até o corpo utilizar e expulsar o excesso. Né? Então, um outro exemplo, se você desencadeou o estresse devido a um pensamento preocupante, os hormônios de estresse que resultam vão fazer com que os seus joelhos, por exemplo, sintam fracos. Você vai sentir fraqueza no joelho porque a sua preocupação, os hormônios atuaram nessa área. E assim que os joelhos se sentirem fracos, nenhuma quantidade de contenção vai aliviar essa sensação. Então não adianta você tentar controlar os joelhos fracos ou diminuir essa sensação e sintoma. Essa sensação só vai diminuir quando os hormônios de estresse forem esgotados ou expelidos e o corpo tiver tido tempo para recuperar. Não é fácil, né, querido? Mas em ambos esses exemplos, se uma pessoa tenta conter, limitar, restringir, desligar ou prevenir os sentimentos associados à resposta ao estresse, pode ver que isso não vai funcionar. Quanto mais você tenta, mais nervoso você fica, mais ansioso, mais preocupado, mais com medo e não adianta. Tentar conter diretamente as sensações de ansiedade é inútil, não adianta. Para conter as sensações de ansiedade, nós precisamos controlar, conter a causa da ansiedade. Seus hábitos, seu comportamento, seu medo, suas preocupações excessivas estão aí no seu cérebro cada vez mais. Quando nós contemos, controlamos a causa da ansiedade, que é o comportamento apreensivo, as preocupações em excesso, o medo, os hábitos, você alimentar, ruminar pensamentos mais destrutivos, catastróficos, você pensar sempre negativo sobre o que vai acontecer com você alimentar esses sentimentos mais destrutivos, aí quando você controla isso, você vai prevenir os sintomas e os efeitos da ansiedade. E isso também se aplica à hiperestimulação do organismo. Uma vez que o seu corpo tenha se tornado hiperestimulado, quer dizer, cheio aí de estresse, cheio de hormônios de estresse na corrente sanguínea, em resposta ao estresse, nenhuma quantidade de controle, de contenção, vai diminuir os sintomas da hiperestimulação. Os sintomas dessa hiperestimulação, eles só vão diminuir quando o estado hiperestimulado do corpo for reduzido e eliminado. Então a gente pode aí prevenir respostas adicionais ao estresse que podem perpetuar ou agravar a hiperestimulação ao conter, quando você controla os pensamentos, os comportamentos apreensivos, que são os pensamentos, os medos, a sensação que você fica ligado no futuro de uma forma pior. Mas é irrealista pensar que a gente pode controlar a forma como a hiperestimulação se sente, uma vez que o corpo tem se tornado hiperestimulado. O corpo se tornou hiperestimulado, você não tem como controlar isso, mas você tem como controlar a causa disso. Né? Então, para eliminar os sintomas da ansiedade causados pela hiperestimulação, a gente precisa conter, como eu falei, o nosso comportamento apreensivo para que a gente possa deixar de estressar o corpo. Entende? Quer dizer, quando você pensa com medo, com muita ansiedade, com preocupação, você está estressando o seu corpo. Né? Quando você fala, eu vou morrer, não aguento mais isso, que situação terrível, isso que eu estou vivendo, a pandemia, os meus conflitos, quer dizer, os pesadelos que você tem. E aí, quando você trabalha isso, você vai reduzir o estresse e aumentar o seu descanso e dar corpo, né? Você dá tempo aí para o seu corpo suficiente, o tempo suficiente para você se recuperar. À medida que o seu corpo se recupera da estimulação, ele vai deixar de exibir os sintomas a longo prazo. Não é uma coisa milagrosa, não é de um dia para o outro, é meses, tá, querido? Contendo a causa da ansiedade, controlando a causa, você vai controlar os efeitos da ansiedade no tempo certo. Então, tentar conter os efeitos da ansiedade é inútil. Os efeitos são sintomas, mais uma vez. É preciso trabalhar a causa. E é aí que algumas pessoas lutam para atingir a recuperação. Né? No nível 1, elas reagem aí e tentam conter os sintomas, os efeitos da ansiedade, ao invés de conter a causa, né? Que é o que a gente está trabalhando. Então é muito frequente a gente ouvir as pessoas dizerem assim, nas primeiras semanas de recuperação, eu estou me sentindo horrível, parece que não tem nada que eu possa fazer para parar o que eu me sinta mal, que eu estou sentindo mal, ok? Ou ela fala assim, eu estou tentando conter o melhor que eu posso, mas os meus sintomas ainda estão no topo, né, gritando aí. Ou eu falo o seguinte, olha, a contenção não funciona porque os meus sintomas ainda estão fortes.
percebe? Ela fica de olho nos sintomas e não fica de olho nas causas. Então, quando a gente pergunta às pessoas que estavam a conter, ouvimos muitas vezes que elas estavam a tentar conter os seus sentimentos de ansiedade, a sua emoção ali do sintoma, né? Preocupação com o sintoma. Infelizmente, a gente também ouve comentários semelhantes de pessoas que têm estado a trabalhar na recuperação há muitos meses. E de um jeito assim, elas falam, olha, eu tenho estado a conter, tem muito tempo que eu estou controlando, alguns meses, mas não está funcionando porque os meus sintomas ainda se manifestam, né? Ou eu devo ter outra coisa, porque eu tenho tentado controlar, mas não está funcionando. Mais uma vez, quando a gente questiona sobre o que estavam tentando controlar, elas falam frequentemente que estavam tentando controlar os sentimentos e os sintomas da ansiedade. E como você sabe, é um processo lento, é um processo gradual. Se você tentar controlar os sintomas, o corpo não vai conseguir recuperar rapidamente, não tem essa mágica. E é aqui que é fácil ficar frustrado e desencorajado se a pessoa tentar conter os efeitos da ansiedade em vez da causa, ok? Porque os sintomas vão estar lá. Eles não vão sumir rapidamente, eles demoram. Então, se você fica focado no sintoma, a sua preocupação aumenta, o seu medo aumenta e os sintomas continuam. Então, é uma luta em vão. Agora, se tudo isso mudar, quando você trabalha a causa, tentar controlar a causa, e você está preparado para dar ao corpo o tempo necessário para a sua recuperação, aí sim você compreende que conter a causa, controlar a causa, vai ter um efeito sobre as sensações no longo prazo, no tempo. Isso elimina a razão da frustração e do desânimo. Tá bom, querido? Então você pode também ajudar na sua recuperação, uma vez que essa frustração e desânimo, elas vão estressar o corpo também. Quando você diminui a frustração e o desânimo, você entende que é gradativo, ufa, você respira melhor, acalma e aí a ansiedade, o tratamento continua e dá certo. Então, para concluir, para você eliminar os efeitos da ansiedade, efeitos, sentimentos, sensações, sintomas da ansiedade, mal-estar, dores abdominais, tonturas, sensação de desamparo, sensação de desmaio, um medo constante, né? Você precisa conter a causa da ansiedade, que é o comportamento apreensivo. Esse hábito que você tem de ficar ali pensando o tempo todo que alguma coisa ruim vai acontecer com você. E depois, quando você trabalha a causa, você vai dar ao corpo o tempo que ele necessita para recuperar. Então, conter e controlar a causa vai permitir ter êxito no tempo, na duração, enquanto que tentar controlar os efeitos, os sintomas da ansiedade, como você se sente, é inútil, né? Conter os efeitos da ansiedade, ao conter as causas, é você não dar tempo para o corpo e aí fica bagunçado. Então, é preciso você seja encorajado, pense um pouquinho sobre o que eu estou falando agora e você precisa tentar controlar o aspecto que é certo, que é a causa, e não tentar conter de uma forma equivocada o aspecto errado da ansiedade, que são os sintomas. Se você tiver, faça uma alteração necessária para você conter esse comportamento apreensivo e depois dê ao seu corpo tempo suficiente para responder. E aí isso vai precisar de paciência, enquanto o corpo responde, vai produzir sempre bons resultados. E é por isso então que aprender a tolerar paciência nos efeitos dos sintomas da ansiedade é tão importante. Os efeitos da ansiedade, eles ocorrem até que o corpo tenha terminado uma resposta ativa ao estresse, ou até que o corpo tenha tido tempo suficiente para recuperar da estimulação. Uma vez que esses efeitos vão ocorrer, a gente tem que aprender a estar à vontade com eles. Rebelar contra os efeitos da ansiedade, lutar contra eles, ficar chateado com eles, impaciente, ficar frustrado e temer que nada mais façam do que o corpo, isso vai aumentar ainda mais seu estresse e mais os sintomas. Então aceitar eles passivamente, como incômodos temporários, é a melhor estratégia para você eliminar sensações e sintomas, uma vez que a aceitação passiva não estimula o estresse. E aí você vai combinar com o controle da causa da ansiedade e vai ter o ambiente correto para a recuperação do seu corpo. Então, querido, é fundamental a gente trabalhar isso cada vez mais. Envie para mim um e-mail, psicólogopauloalmeida@gmail.com, para a gente conversar mais sobre esse processo de estratégia com você. E se você ainda não assina o meu canal, por favor, assine aqui, dê um like, comente, compartilhe, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas e as lives acontecem terças, quintas e sábados às 19 horas. E ainda você pode se tornar membro do canal, muito bacana, com lives exclusivas para você que é membro, além das lives que a gente coloca toda semana, 3 lives por semana, mais as lives exclusivas para você que é membro.